nos temas relativos a essa parte aqui de fundamentos a processos químicos. Boa noite. E a parte de momento presencial. Temos a nossa web-aula na oficina de processo de fabricação convencional, dando sequência, né, às web-aulas anteriores e trazendo aqui os principais fundamentos, né. Trago o nosso material conforme a plataforma e as competências e habilidades para SUC, certo? Então vamos seguir, né? Hoje aqui nós vamos ver o seguinte, nós paramos nos processos de fabricação. Então vamos entrar aqui em conformação mecânica, certo? Então, vamos ver aqui, ó, fundição, né? A gente já viu anteriormente, a fundição é um dos processos primários, né? Justamente para alguns tipos de materiais. Então, um dos primeiros processos de fabricação é a fundição, utilizado para produzir chapas, barras e outros produtos. Nesse processo, as peças são produzidas por meio da fusão dos materiais através do aquecimento. Então, o que ele faz? Ele pega, né, joga num alto forno lá, né, um metal X, metal Y, ou uma composição que ele quer ter, e espera que todos se fundam, né? Então, chega a uma temperatura muito elevada. Tem um tipo de aço acima de 1.200, né, graus Celsius. Um alto forno aí vai passar bem para garantir o processo de fundição, que ele saia, né, do estado sólido e entre no estado líquido. Então, sua principal característica é o aquecimento do material até seu estado líquido, pois dessa forma é possível moldar o produto que se deseja obter. A fundição não só produz a matéria-prima que será utilizada em outros processos de fabricação, como também produz peças que serão destinadas a outros fins. Então, muitas vezes, a gente coloca no molde e depois faz um outro processo de conformação. Então, a fundição é primária, né? Vem do alto forno, você joga a matéria-prima, espera ela se fundir, né? Chegar ao estado líquido e depois, né, com a prisona, não. A gente coloca ela no molde, né? Coloca no molde para fazer mudar, né, a forma dele. Então, o segundo processo aqui é laminação, né? Então, o processo transforma o material em diferentes formas. Então, é utilizado, né, quando se deseja modificar a geometria do material, possibilitando que ele seja destinado a outros processos de fabricação. E, pessoal, acho que teve uma desordem aqui, ó. Então, nós falamos de fundição, vou pular e eu volto, tá? Então, a fundição, o processo de fabricação consiste basicamente em fundir o metal, despejando posteriormente um molde para que ele adquira a forma geométrica da cavidade do molde, dando origem ao produto. Então, a gente vê o metal no estado líquido, as partes do molde, né, e a cavidade, que é onde esse líquido vai escoar, né, e vai ocupar o espaço que a gente quer que ele tenha o formato. Então, o molde já vai ter o formato certinho, né, para ele se manter lá dentro e ficar conformado. E acontece, o molde deixa ele resfriando, né, deixa ele resfriando e aí sim ele fica com o formato que a gente deseja. Então, trazendo para o português bem claro, né, a gente derrete ele, né? A gente vai lá, derrete e depois coloca ele numa forma, como se fosse um bolo, por exemplo. Então, como a gente... quais são os tipos de moldes? Nós temos moldes permanentes, né? Esses moldes servem para realizar a fundição em materiais que têm um ponto de fusão mais baixo que o aço ou ferro fundido, né? E são mais aplicados quando se produz muitas peças. Então, esse processo no molde em estado líquido é vazado entre as partes do molde fechado, revestidas de desmoldante, fluido que, por sua vez, escoar através do canal de distribuição, preenchendo a cavidade do molde, dando forma ao produto. Após resfriamento do material, o molde é aberto para remoção do produto. Então, ele vem aqui, né? Abre ele e tira o que ficou. Então, tem fundição por gravidade, né? Então, o metal fundido é vazado entre as partes do molde metálico através do canal de produção ou de distribuição, que é onde ele vai percorrer o caminho, né? Escoando até que a cavidade seja completamente preenchida. Então, é importante quando a gente vai levar no alto forno a matéria-prima para fundir, tem que ser você já faz a projeção ali da cavidade da peça. Minha peça tem 2 quilos, né? Vai X materiais. Então, você tem que colocar, né? Para fazer a fundição já é uma quantidade maior para garantir que todo o molde seja preenchido. Então, tem por pressão também, né? Aqui mostrando na esquerda aqui, por gravidade, tem a peça pronta para verificação.
Temos também, né, por pressão. Então, nesse método, o metal fundido é vazado na câmara de um injetor e será posteriormente pressionado para entrar na matriz até que toda a cavidade seja preenchida. Após preencher completamente a cavidade, a pressão continua sendo exercida até que o material se solidifique e possa ser removido do molde. Então ele está entrando embaixo, ó, é o canal de distribuição. Entrou e vai aplicando pressão para que ele entre, né? E por fim ele tem a peça pronta ali. Então ele precisa, né? Essa força ali empurrando, né? Essa pressão empurrando ali, alta pressão de injeção, para que ele ocupe, né, todo o espaço do molde e assim adquira o formato desejado. É o molde temporário também, né? Para os moldes temporários, o processo ocorre de forma diferente, pois embora o molde possua características similares aos moldes permanentes, tais como cavidade, canal de distribuição, nesse caso, né? Quando o material se solidifica, o molde é quebrado para a remoção do produto. Então ali a gente viu anteriormente até molde bipartido, né? Para desmontar e ter a peça. Aqui já é o contrário, aqui a gente quebra o molde. Então quando você utiliza molde temporário em areia, geralmente, né, o modelo que auxiliou na confecção do molde é utilizado outras vezes, assim como a areia do molde que é quebrada é reutilizada. Então, os processos com moldes temporários pode ser de areia verde ou cera perdida. Então esse da esquerda aqui, né, por areia verde, que a gente viu no comecinho lá, né, do molde, tem os canais de distribuição, né, cavidade da peça. Com isso, né, vai lá, tira a peça de dentro da areia e tem a peça pronta. Lógico que muitas vezes precisa de um acabamento maior, né? E aqui o cera perdida, né? Então ele tem o modelo, né? Coloca ali, aquece, remoção da cera derretida, coloca o metal líquido, né? Ele vai se moldando ali, quebra-se o molde e com isso tem-se a peça pronta, né? Então a cera que vai fazer fala a cera que vai fazer segurar essa peça lá, né? E depois você acaba perdendo ela também. Então, para realizar o processo de fundição, as etapas básicas. Primeiro você tem que fundir o material, depois vazar esse metal, né, no canal de distribuição do molde, resfriar o material, muitas vezes deixa ele a resfriar de forma ambiente, né? Outra você pode fazer um resfriamento forçado, depende muito. Depois você tira, né, esse produto ali dentro do molde, né, dependendo do tipo de molde que você usou. Você vai limpar e rebarbar, né, o produto, fazer um processo ali de acabamento e tudo mais. E depois você vem com seu paquímetro, né, ou outro instrumento para fazer, né, a verificação das características especificadas, né, as medidas que estão dentro das tolerâncias. Então, caso o molde utilizado seja um permanente, deve-se abrir as partes do molde para remover o produto fundido. No entanto, se o molde for temporário, quebra-se o mesmo para remover o produto. Após finalizar o processo de fundição, o produto deve ser rebarbado, podendo ou não passar por outros processos para agregar características especificadas. Certo? E agora sim, vamos voltar lá. Laminação já é outro processo, né? Que transforma o material em diferentes formas. É utilizado quando se deseja modificar a geometria do material, possibilitando que seja destinado a outros processos de fabricação, podendo, né, acontecer a quente ou a frio. Então, vimos laminação, estamos vendo agora, né? Podemos ver laminação, fundição e assim vai. Então, mostra uma placa passando por rolos, né? Os blocos aqui passando por perfis e trilhos, e os tarugos, né? Passando aqui, né, para a gente ter as barras, né? Então, depende muito do molde, né? Para você ter o que você deseja. Que a placa passa, faz chapa, faz perfil, faz trilho e faz barras, né? Agora o processo de trefilação, o nome já dá uma dica, né? Então, processo de conformação mecânica que consiste em passar o material através de uma matriz de forma similar, né, ao processo de extrusão, mas neste caso o material é puxado
produzindo materiais, seções e formatos reduzidos, né, mais finos. Você vai puxando, passando pelas matrizes e vai afinando, né, esse material para se fazer geralmente arame, né. Trefilação lembra muito de fio também. Passando para o forjamento agora, esse processo de fabricação acontece, né, há milhares de anos, desde a época em que o indivíduo fabricava diferentes produtos como espadas, serraduras e outras, que eram forjadas manualmente até se obter o resultado desejado. Aqui é a base da pancada mesmo, tá vendo o martelo e a bigorna ali? O que que ele fazia? Ele esquentava, né? No caso, vamos usar a espada aí que ele tá de molde, ele esquenta, né, esse material e coloca ele, né? Lógico que precisa de proteção e tudo mais, para ser forjado, né? Então, na base da pancada ali, da força, né? Contra a bigorna, vai afinando o material, vai dando um formato, vai passar por outros, né? Dos processos de fabricação aí para afiar, né? O corte e tudo mais. Mas é basicamente aí um dos mais rudimentares, mais antigos, né? Até a foto aí já remete a isso. Um dos mais simples também para ser feito, e só precisa esquentar bastante o seu material, né? Chega a uma temperatura que quase ele bem próximo ao ponto de fusão, né? Para ele ficar mais maleável. E temos a extrusão, né? Consiste em pressionar o material contra uma matriz de modo a recriar o perfil dela no produto. Assim por, né? Tem um ímbolo ali, a câmara, tarugo, né? O mandril e saindo o tubo extrudado. Aqui também a gente consegue fazer esses tubos sem costuras, né? Vem daqui também. Falando sobre a trefilação. Só um momentinho, pessoal. Poxa, aqui a trefilação é um processo de conformação similar, né, ao processo de extrusão a frio. No entanto, né, através desse processo pode-se obter no produto características difíceis de serem alcançadas pela extrusão. Então, nesse processo, o material é comprimido, né, em uma matriz de canal convergente, em que à medida que o material é puxado, né, sua seção é reduzida. Através da trefilação, podem-se obter produtos de características particulares, como rolos de arame, cabos e fios de diferentes seções e formatos, dependendo da aplicação que será destinada. Esse processo produtivo proporciona, né, ao produto produzido boas características dimensionais, qualidade superficial e elevados comprimentos. A operação de trefilação de um material acontece à medida que o material sofre esforço, né, de compressão contra a fieira e começa a escoar, adquirindo, né, as características da matriz. Um processo de trefilar possibilita a obtenção de produtos bem especificados e para que todas as características tenham boas qualidades, né? A matéria-prima fio-máquina passa por algumas etapas antes de ser trefilado. Então, você seleciona o material, ele tem que ter, né, uma boa maleabilidade. Então, para o processo de trefilação, a matéria-prima fio-máquina é obtida através do processo de laminação, geralmente a quente. Ela passa pelo processo de decapagem mecânica para remover as impurezas da superfície do material, sendo posteriormente lavado e coberto por substâncias que o protegem, né? Geralmente os arames são dessa forma aí. A gente fixa, né, a matéria-prima fio-máquina, é fixado em garras de tração que irão puxar o material até que adquira, né, as características desejadas. E para trefilar esse material, né, o material ser puxado irá passar pela fieira, diminuindo seu diâmetro. Passará em quantas fieiras for necessário para adquirir a característica especificada e a cada fieira, né, terá o diâmetro diminuído de forma progressiva. Ao finalizar o material, será bobinado para armazenagem. Então, aqui a imagem, né, mostrando a entrada da matéria-prima, passando por esse canal convergente e a saída do produto. Então, tem a tração. Ó, o rolo fio-máquina e o rolo de fio trifilado. Ele vai passando pela fieira, aqui tem os rolos de tração que faz, né, puxa esse fio contra a fieira ali, para ele ter a seção reduzida, né? Assim segue o processo de trefilação. Fala pra gente sobre isso aí. Certo? Pessoal, para essa webaula de hoje, né? Esse é o material que a gente tinha que ver, abordar e fixar nas nossas competências e habilidades. Então,
fica aí, né? a- as explicações, função mais básico, a gente falou um pouco sobre Porque, assim, diagrama os processos, né, de é mais conformação mecânica, né? Naquele slide aqui, ó, laminação, trefilação, forjamento e extrusão, né? E seguiremos a nossa próxima aula próxima web aula, né? Dando sequência aí, falando sobre estampagem, dobramento, né? Repuxo, soldagem e brasagem, certo? Então aguardo todos na próxima web aula. Fiquem com Deus. Bons estudos.